Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos indo para a nossa penúltima noite no Desvendando Futsal, nosso canal no YouTube, com a live Escolinhas de Futsal. Hoje recebendo o professor Luan. Tínhamos mais 2 professores, não conseguiram entrar por problemas pessoais. Então, só o professor Luan hoje sendo prestigiado aqui nas nossas lives. Professor Luan, seja muito bem-vindo, seu boa noite. Fique à vontade, professor. Antes de mais nada, também hoje comigo aqui, Matheus Lazarotto, que estará aí junto comigo fazendo as perguntas ao professor Luan, também vai falar da sua escolinha no Rio Grande do Sul. É bom, né, Matheus, que a gente não tinha nenhuma inscrita aí do Rio Grande do Sul, então vamos completar aí um estado também. Então a gente tem aqui o Luan e o Matheus Lazarotto hoje, para a gente bater um papo sobre futsal. Luan, boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, André, boa noite, Matheus, boa noite a todos os amigos, né, que participam conosco da live. Né? Então, eu sou o professor Luan Paiva, né? Sou proprietário do Espaço Futsal da cidade de Ouro Fino, né? Minas Gerais. Funcionamos junto à faculdade ASMEC, aqui da cidade de Ouro Fino. Nós temos essa parceria entre esporte e educação. Né? Atendemos dos 4 anos, a partir dos 4 anos de idade, e também esse ano a gente implantou, né, o CrossFut, que é o futsal adulto. Pô, que legal, professor. Professor, fique à vontade agora para apresentar mais sua escolinha, né? Para falar de qual cidade vocês estão, explicar certinho sua localização, o nome da sua escolinha, onde vocês estão, e certinho, novamente, aí você já falou as idades que você atende, mas fique à vontade. Bom, nós somos um espaço, né, do futsal, uma escola, né, do futsal. Né, como eu já havia dito, nós funcionamos na faculdade ASMEC de Ouro Fino, que é próximo ali ao estradão, né, da nossa cidade, onde o pessoal costuma fazer uma caminhada, né, um local que o pessoal costuma exercer, né, as atividades físicas, né, próximo ao lago também de Ouro Fino, que é um lago bastante famoso. Né, então, eu também, como proprietário, sou professor, né, da escolinha, também sou treinador, né, junto aos demais colegas que trabalham comigo, né, o professor Luiz Fernando, professor Gabriel, e também temos os monitores, temos também a nossa secretária, a tia Climene, né, que trabalha junto na nossa secretaria do Espaço Futsal. Então, com certeza, é um espaço bem legal, bem bacana, né, pessoal que não conhece está convidado a fazer um treino experimental, né, junto com o nosso espaço futsal, né, que tem essa parceria aí fantástica, né, uma estrutura fantástica junto à faculdade ASMEC. Né, então, nesse momento a gente está paralisado, né, por conta da onda roxa aqui no estado de Minas Gerais, e a gente vem aí lutando através de ofícios, né, para que possamos nos tornar uma atividade essencial, né, porque sabemos que a educação física, a atividade física é de extrema importância, né, em todos os aspectos, né, desde da criança ali, né, até mesmo no adulto, no pessoal aí que já tem mais idade, com a idade avançada também. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente está aqui. Obrigado, Luan. Hoje a gente trouxe também o Matheus, não? Vai ter bastante tempo para a gente bater bastante papo, tá? Matheus, se apresente aí para o pessoal, você que é um parceiro nosso agora no canal do Desvendando Futsal, você e o Luiz aí, diariamente hoje juntos aí, né? Então, se apresente, fale aí da sua escolinha, por favor, também, professor. Seja bem-vindo, Matheus. Beleza, André, obrigado, cara. Quero agradecer primeiro vocês, agradecer o Desvendando, agradecer o Tutu também que está aqui hoje com a gente, parabenizar o Luan, né, pela participação. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que a gente precisa falar dos nossos trabalhos, eu acho que a gente precisa falar dos nossos anseios, porque às vezes a gente tem alguns momentos que nós achamos que somos só nós que estamos passando por isso, ou somos só nós que estamos com problemas, e a gente percebe aí durante toda a semana que a gente foi fazendo as lives, que vários professores tiveram os mesmos anseios e os mesmos problemas, né, André? Então eu acho que a fala do professor Luan, ela bate muito de encontro do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também está passando por esse momento de
bandeira preta, que eles chamam aqui. Então, as escolas elas não podem estar com prática com mais de 2 alunos por profissional. Então, isso limita muito. As escolas não podem estar trabalhando com treinos coletivos, né, André? Então, acho que deve ser muito próximo o que o Luan está passando lá. A nossa escola aqui, eu tenho 2 escolas de futebol, uma delas, o meu sócio, o professor Rafael Cunha, que ela é uma escola de futebol, que se chama Profut, e a outra escola que nós temos aqui, que eu tenho, é dentro de uma escola também particular, aqui do município de Canoas. É uma cidade bem coladinha com Porto Alegre, é região metropolitana. E eu sou treinador também do JF Futsal, que é uma equipe de futsal de alto rendimento, aqui da cidade de Novo Hamburgo, que também é uma cidade próxima. Então, os 3 ambientes estão passando por essa situação. Os 3 ambientes estão hoje parados, né, devido à bandeira. Eu acho que a gente vai ter um tempo bacana, né, André, para conversar bem informalmente. Eu acho que esse momento de aprendizado informal aqui também é muito importante. Eu acho que todos os professores que vieram aqui, e nós, né, André, quando nós conversamos, estamos saindo melhores, né? Estamos saindo mais instigados a buscar outras coisas, e alguns projetos já vêm aparecendo conforme essas lives. Fico muito triste e vejo também a situação de que os profissionais às vezes não conseguem estar participando. A gente entende que tem a questão da internet, a questão do deslocamento, das questões, N situações, né? Mas é um momento muito, muito, muito bacana. Então, já estender novamente e parabenizar aí o Luan por estar aqui conosco e tomara que seja bem bacana essa noite aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, Luan. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Pessoal que depois quiser ir mandando pergunta lá no chat também para os professores, fiquem à vontade, senão o nosso tempo vai passar muito rápido aqui hoje. E já dando novamente boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. E Matheus e Luan, acho que isso que vale, né, cara? E na vida, muitas pessoas, lógico, tem as pessoas que conseguem sucesso, outras que não, outras que ficam pelo caminho. Então, eu agradeço todos os professores que participaram. Iniciamos na segunda-feira, sempre às 20 horas. Pô, um sábado à noite, talvez tenha o desinteresse, né, de muitos, mas assim, no final a gente sempre vê e as pessoas... Eu costumava dizer muito para os meus atletas, principalmente no alto nível, aí as pessoas sempre dizem que foi sorte, né? Pô, que sorte, nunca é sorte, gente, é trabalho, é dedicação. Então, nós estamos falando de escolinhas, e eu venho estudando muito sobre isso, sobre escolinhas. Estou criando aí uma franquia, né, uma franqueadora, que é a Máximos Esportes, para a gente realmente tentar auxiliar as escolinhas e mudar mesmo, né? Mudar muitas situações aí. Porque é aquilo que eu falo, sempre dá, tem que dar, tá bom? Então, depende da gente e a gente vai conseguir mudar aí e unidos vamos melhorar o futsal. Professores, falem aí pra gente um pouquinho nesse bate-papo, né? Aquele início de live, sempre eu falo que a gente começa com a parte mais ruim, aí, mais triste no momento. Como vocês estão enfrentando e enfrentaram esses 13 meses de pandemia, Luan? Como foi esses 13 meses de pandemia na sua escolinha? Fez trabalhos online ou não fez? Conseguiu voltar? Parou? Como você está no momento? Como foi aí na sua escolinha esse momento tão difícil, Luan? Então, por incrível que pareça, né, o ano passado a gente ficou paralisado, né, por algum tempo, né, eu acredito que no máximo que a gente ficou parado foi 15 dias, que realmente a gente não teve atividade. E esse ano a mesma coisa, né? Foi na mesma época que parou, né? Parece que foi uma coincidência mesmo. E quando a gente ficou parado o ano passado e este ano, nós começamos o sistema de lives, né? No nosso Instagram, no nosso Facebook. E a gente conseguiu, né? Fazer aí algumas lives com algumas personalidades, tanto do futebol quanto do futsal. Né, conseguimos fazer uma live muito bacana com o professor Fábio Carilli, que hoje está lá na Arábia, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. Essa semana também a gente conseguiu fazer uma live muito bacana, né, com o professor André Bier, que é das referências do futsal, hoje treinador do Corinthians, né, trouxe aí o primeiro título para o Corinthians. Então a gente tem trazido essa onda de conhecimento, né, para os pais, para os atletas, tanto com o pessoal do alto nível,
quanto os atletas que estão buscando a sua oportunidade. Também tivemos lá com o goleiro do Sub-20, Ezequiel. Então, assim, a gente fez bastante live, pessoal de captação, ex-jogadores, jogadores em atividade. Então, a gente tem buscado trazer esse tipo de conhecimento, né, para os pais. E agora, a partir de semana que vem, nós vamos começar uns desafios, né, que a gente vai mandar no grupo do WhatsApp. Em primeira mão, eles estão sabendo agora. A gente vai começar uns desafios que a gente vai mandar no WhatsApp, né, dos grupos da escolinha, do Espaço Futsal, e para concorrer a alguns prêmios. E eu acredito que vai ser bem legal, bem uma participação geral da família, né? E estamos trabalhando, né? E agindo, conversando com as pessoas competentes na nossa cidade, porque não acredito em jogo político, nem quero envolver com política na questão, mas eu acredito que é uma real necessidade, né? Eu, como professor, né, formado na área de educação física, tanto no bacharelado quanto a licenciatura, nós sabemos, né, que é realmente importante a atividade física, né, para os garotos, e tem vários estudos, né, que apontam que é realmente eficaz, né, a atividade física no combate aí, né, essa pandemia que infelizmente tem tirado vidas de muitas pessoas, e a gente lamenta isso, sabe a seriedade, né, dessa questão. Por isso, desde o ano passado, a gente trabalhou, quando a gente conseguiu voltar, né, com todos os protocolos, aferindo temperatura, álcool em gel, né, com todo o cuidado possível, e graças ao bom Deus e também, né, aos professores, a nossa secretária Tia Climene também, com todo o cuidado dos pais, né, que acataram todas as decisões e respeitaram. A gente não teve nenhum caso, né, que dentro da nossa escola, ou até mesmo de pessoas próximas assim. Então foi muito bacana, deu certo. A gente entende essa questão de acatar uma decisão de onda roxa, mas eles mexeram num trabalho, né, que aqui na nossa cidade existe apenas 2 escolas particulares, né, que trabalham com a parte esportiva. Então mexeram com um trabalho que estava dando certo, tem colhido frutos. Tá? Então a gente está lidando dessa forma. Vamos iniciar uns desafios que vão precisar aí da tecnologia. Vai ser bem bacana, né? Contamos aí com a participação em massa dos pais, né? E agradecer também, né? Aproveitar já essa oportunidade pelo convite da live, o canal do Vendando Futsal, né? O Máximos Esportes também, todos os parceiros que têm contribuído. Isso aqui para a gente é um espaço muito valioso, né? Para poder expor, falar, e é muito interessante. Então, dessa forma que a gente tem lidado com a pandemia, né? Buscando aí algumas lives para conhecimento dos pais, né? Dos atletas, e agora, a partir da semana que vem, vamos começar uns desafios aí também. Sensacional, Luan. Matheus, como foi esses 13 meses aí na escolinha, no JR? Então, André, a gente teve... O JR aqui conseguiu retornar para os treinamentos, então a gente conseguiu retornar no final de setembro. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma questão desse retornar aos treinamentos, né? Então a gente teve em meados de setembro O Matheus está caindo ali. Luan, você é o proprietário, como é a sua gestão aí de professores? Só você é o proprietário e o professor? Tem comissão técnica, tem membros? Como que é a sua escolinha, por favor? Bom, eu sou proprietário e também sou, né, treinador, professor, né, das categorias, né, de todas as categorias. Então, eu participo de todas elas. Temos também nosso professor Luiz Fernando, que também nos ajuda na categoria sub-9 e sub-11. Temos o professor Gabriel também. E temos nossos monitores, né, que nos ajudam, que são ex-atletas que acabaram de formar ali no sub-17, né, saíram do sub-17, estão trabalhando com a gente como monitores, né, que é o Caio, né, que nos ajudam com as crianças. E também temos a nossa secretária, né, que é a Climene, que também nos auxilia em tudo, na organização de eventos, nas viagens, né, que nós fazemos para as competições.
Então nós temos uma equipe muito boa, né, uma equipe que tem realmente feito um trabalho brilhante, né, e a gente só tem recebido elogios, né, de todos os nossos membros aqui do Espaço Futsal, e na verdade é um ambiente bem acolhedor, viu, André? É bem acolhedor, é bem família, então eu acredito que é uma equipe bem comprometida, né, com o futsal e que tem feito bastante cursos, tem se atualizado dentro da área do futsal, e então é muito bacana, né, ter uma equipe tão aplicada e boa como essa que eu tenho aqui em Ouro Fino no Espaço Futsal. Obrigado, Luan. Matheus, pode prosseguir, professor, por favor. Sim, né, André? Acho aí tá ótimo, né? Tá bom. Voltou. Se beleza. Cair, a gente segue aqui, fica tranquilo. Tranquilo. Então, como eu falei, o JR voltou em setembro, a gente conseguiu retornar para os treinos, a gente conseguiu retornar para as atividades, e a gente ficou até o final do ano. Em fevereiro nós retornamos, ficamos o mês de fevereiro inteiro, o início de dezembro, de março, desculpe, e a partir de março nós tivemos que parar novamente, porque aqui no Rio Grande do Sul teve uma onda muito forte, então parou. Mas o clube, em todas as vezes que parou em meio à pandemia, sempre foi ativo, mandando atividades para os alunos. A gente tem um grande projeto social aqui no clube, então as atividades continuaram sendo remotas, retornaram por um momento, e agora elas estão paradas aí já há mais de 30 dias. Então a gente está sempre com trabalhos remotos, trabalhando via alguns aplicativos com os atletas de rendimento e com as escolinhas do projeto social também. Então a gente está mantendo essa rotina. Nas duas escolas, eu tenho a escola que fica dentro de um colégio do Profut, fica dentro do Colégio Espírito Santo em Canoas. Ela está fechada desde o início da pandemia. Então todos os nossos 150 alunos lá de dentro da escola, nós conseguimos atingir eles apenas com atividades online, com encontros, e nada mais presencial, desde o início da pandemia, porque a escola fechada, a atividade da escolinha não podia continuar. E a escolinha fica fora, então a escola Profut fica em uma quadra, num bairro aqui em Canoas. Ela conseguiu também, mais ou menos na mesma época do JR, retornar em setembro, e até o final do ano retornamos em fevereiro, mas hoje a gente está fechado de novo, começando a fazer os atendimentos individualizados. Então a gente está nesse processo, perdemos professores nessas escolas, perdemos professores no JR também, porque os professores tiveram que buscar espaços e buscar ambientes onde eles conseguissem estar tendo um retorno maior, porque a gente sabe que sem escolinha, sem mensalidade, sem alunos ativos, é impossível se manter uma estrutura de clube, uma estrutura que nós tínhamos. Só para ter ideia, André e Luan, nós tínhamos 150 alunos dentro da escola e nós chegamos no Profut em meio à pandemia a ter em torno de 50, então mais de 200 alunos na cidade de Canoas. Quem não conhece Canoas é uma cidade onde o futsal respira. Então a gente tem um clube muito forte de categoria de base aqui no Rio Grande do Sul e existem muitas escolas de futsal. Então o número de 200 alunos aproximadamente muito grande, e a gente hoje aí não está conseguindo atingir todos eles devido à pandemia. Mas a gente sempre pensa, né, André, e conversa muito sobre isso também, que as coisas vão passar e a gente vai estar conseguindo retomar esses profissionais a estarem trabalhando conosco. Então é mais ou menos assim que a gente está seguindo durante a pandemia, durante esse período. Obrigado, Matheus. Luan, e depois Matheus também. Luan, como você vê, você como professor, seu trabalho pessoal, a importância da formação do atleta nas categorias de base, da formação social, da formação dele como na formação do atleta, é importante ele ter passado por escolinha ou não? Como você vê a importância dessa formação realmente do pessoal, do caráter e na formação do atleta dentro da escolinha, e como é o trabalho de vocês aí, qual o seu pensamento sobre essa formação? Bom, eu acho essencial, né, essa passagem pela escolinha. Eu vejo até um certo pouco, né, reconhecimento no geral, né, de atletas, da mídia, né, que às vezes colocam o clube formador ali, né, o primeiro clube que ele se ingressa ali como o maior responsável na formação do atleta,
né? Nós não temos a estrutura, né, que um clube, né, de futebol que forma atletas, né, eles têm, né? Mas nós temos ali, né, fazemos a parte mais importante, né? Porque nós direcionamos esse atleta tanto na parte técnica, tanto na parte física, na parte emocional, né? Sua formação, né, como atleta, como um cidadão ali de bem. Então nós fazemos essa parte essa orientação, né? Porque quando ele chega no clube, né, geralmente a gente participa aqui no Espaço Futsal de inúmeras avaliações, peneiras, a gente dá oportunidade realmente, né, para os atletas que realmente querem seguir, né, uma carreira, tanto no futsal quanto no futebol. Então nós vemos o nível de exigências dos clubes, né? Eles não querem pegar um atleta ali para ensinar a tocar na bola, não, eles querem pegar o atleta pronto. E isso é uma responsabilidade nossa, né, das escolas de futsal, né, principalmente nessa questão do futsal, né, que é hoje o berço do futebol brasileiro. Então, com certeza, a nossa contribuição, né, para os atletas, né, para a iniciação, né, do atleta, desde os 4 anos, quando você começa os trabalhos coordenativos e recreativos dentro da sua modalidade, né, e aí ele vai crescendo, ele vai vivenciando novas etapas, ele vai aumentando ali tanto o seu poder, né, físico, cognitivo, de ações, de jogadas, e vai vivenciando experiências dentro de competições. Então, assim, muitos atletas, apesar de eu achar precoce, né, o atleta passar tudo que ele passa dentro da base, de ter que ficar fechado dentro do centro de treinamento, que é um preço que é pago, né, para poder se chegar no profissional, eu acredito que sem o trabalho das escolinhas, né, das cidades, que fazem um trabalho sério, que fazem um trabalho voltado não somente em resultado, né, em títulos, é lógico que a criançada quer entrar para ganhar, quer ser campeão, mas eu acho que ninguém entra numa partida para perder, né, mas esse trabalho de ensinar a perder, de aprender com a derrota, de aprender com a vitória, você precisa ensinar seu atleta a aprender com a vitória, de se ensinar, né, a manter na conquista, de como tem que ser a disciplina, né, de horários de treino, tudo mais, né, tudo, né, a parceria com a escola. Então, assim, muitos pais recorrem a nós, professores, né, olha, por favor, dá uma orientação no meu filho lá, ele não está ligando para a escola. Então, nós temos esse papel hoje, né, por ser ser um esporte que as crianças se ingressam porque gostam e logo se apaixonam, né? Então, o André, né, eu acho que o Matheus também, acredito que vai concordar, é essencial. Sem esse trabalho da escolinha, os atletas vão chegar no clube formador, que também fazem um grande trabalho, a gente não pode questionar isso de maneira nenhuma, tem estrutura, tem os profissionais para isso, né, investem pesado para isso, então eu acredito que sem o trabalho da escolinha, das cidades, né, que fazem esse molde um atleta para chegar no clube formador, seria muito difícil para o clube formador. Matheus, por favor. Legal, André. Baita pergunta e adoro essa pergunta. Acho ela muito importante. Luan, tu foste muito assertivo assim, na tua fala. Eu acho que o atleta hoje da escolinha, hoje o aluno que entra na escolinha, que está na escolinha, ele precisa entender que quando ele for para um clube, ele não pode perder o vínculo com a escolinha. Por quê? Porque a escolinha, e também isso é um papel da escola, da escolinha que ele está, ela precisa proporcionar outros ambientes, não só o ambiente da competição. Por isso que eu acredito que as escolas de futsal, escolas de futebol, elas são muito além do que competição. Eventos, encontros, confraternizações, viagens, esses momentos, por muitas vezes, lá no clube, nós não conseguimos usufruir de tudo que se envolve e que está envolvido dentro desse ambiente. Então, quando a gente entra no clube, eu sei porque eu estou nos dois ambientes e vejo crianças que perpassam entre a escola e vão para a competição. Eu tive alunos que estavam nas minhas escolas, nas minhas escolinhas, e eu mesmo levei para o clube. E eu percebia que dentro da escolinha ela tinha um perfil, e no clube ela tinha uma transformação, aconteciam outros ambientes
que faziam com que a criança tivesse outras condutas. Isso é o que eu penso como correto? Não. Eu acho que as crianças elas são iguais, independente do ambiente. A gente precisa ensinar futsal, independente do ambiente. Ensinar futsal no clube, ensinar futsal na escolinha, mas as escolinhas têm outras funções que nos clubes, por muitas vezes, são deixados de lado. Não que eu ache isso correto, mas é uma realidade, né, André e Luan? A gente não pode estar maquiando isso ou romantizando tudo isso. Então, quando o Luan fala sobre o lazer, sobre a criança, sobre ensinar a criança, sobre o ter paciência para estar ensinando outras coisas, que às vezes no clube isso não vai ter tempo para estar sendo ensinado, é muito importante. Então, se eu pudesse falar para os pais hoje, aí eu acho que esse meio aqui, o Desvendando, é um canal formidável para os professores, para os pais, é que se eu tivesse um filho, eu não tenho filho hoje, mas se eu tivesse um filho hoje, e aconselho isso para todos os meus alunos também, que saiu da escolinha e hoje está ingressando num clube, eu diria para ele permanecer na sua escolinha, permanecer jogando na sua escolinha, permanecer no seu ambiente de lazer, porque o que a escolinha proporciona, muitas vezes, e diria quase todas, a competição não consegue proporcionar, que são questões do ser humano, questões do indivíduo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, André e Luan, levantar, que professores de rendimento, professores de competição de rendimento, precisam pisar na escolinha para que eles consigam ter a visão do que uma escolinha, do que uma escola de formação, do que uma escola que busca lazer ou que busca educação, ela fornece para o seu aluno. Sem esse conhecimento, muito difícil você vai conseguir ser um treinador de base. Isso eu falo muito, repito, sempre falo, já fui questionado quanto a isso, mas como hoje a gente está numa live entre pessoas aqui que já trabalham na área, e acredito que o pessoal que está nos vendo são pais e alunos de futsal, eu diria para eles permanecerem com seus alunos nas escolas, bebam dessa água que é a escolinha, que é o ambiente de lazer, que é o ambiente de confraternização, que é o ambiente de jogar despreocupado com o resultado. Porque uma escolinha, e acredito que o Luan seja assim, se o Luan perder a competição no domingo, segunda-feira os treinos continuam e ninguém é cobrado por isso. Agora, na competição, às vezes você perde o jogo no domingo e na segunda-feira o seu filho vai estar sendo dispensado. E lidar com essa frustração não são todas as famílias nem todos os professores que conseguem lidar. Então, daria essa dica e acho que é um ponto, acho que é uma pergunta sensacional. Acho que todos os pais precisam pensar nisso. E os alunos e as famílias e os professores precisam refletir quanto a isso no seu ambiente. Então, Luan, te parabenizo de novo, cara, pela tua fala. Achei muito bacana. Obrigado, pessoal. Vamos interagir com o pessoal do chat lá, pergunta deles para vocês. Pergunta do professor Éder Caetano, nosso amigo de todas as noites. Obrigado, Éder, por estar aí presente com a gente. Vocês trabalham com futsal feminino nas escolinhas de vocês? Se não trabalham, pretendem ter? Luan? Bom, aproveitar aqui, estou acompanhando o chat aqui pelo celular também, para mandar um alô, né, para a família da Lívia, do Digão, do Murilo, do Miguel, né, da família do Kleber Palma, né, o nosso professor Caio, professor Daniel do Encontro Brasileiro também está acompanhando, tá recheado de fera aí nesse chat, né, também a minha tia-mãe, né, a Adriana também está aí acompanhando, agradeço aí pela presença, e todos os amigos, né, que estão acompanhando, prestigiando nesse sábado à noite, a nossa live. Bom, uma boa pergunta, né? Eu gosto muito do futsal feminino, eu acho desafiador, gosto muito de trabalhar. Na iniciação esportiva, né, a partir dos 4 anos até ali 9, 10, 11 anos, eu trabalho junto, né? As meninas que têm interesse, por não ter bastante procura, então as meninas que têm interesse eu misturo, trabalha junto, então é bem legal essa interação das meninas junto com os meninos, né? É uma interação super legal, super respeitosa, né? Ajuda muito a ensinar essa questão do respeito, e é muito legal, né? Mas pretendo sim, né? No colégio onde eu trabalho também hoje, né? Que é o Colégio Abinara, que é um dos nossos patrocinadores, nós temos um trabalho forte no esporte,
Temos umas meninas, né, que é muito legal no 6º ano, que tiveram pouco contato com futsal. Eu não sei. Aí quando você dá o primeiro coletivo, aí vem aquela surpresa, né, das meninas jogando e se dedicando e gostando da modalidade. Então a gente pretende sim, né, já tivemos times no futsal feminino, tanto adulto quanto nas categorias de sub-15 e sub-17, só que infelizmente aqui na nossa cidade foi diminuindo a procura, mas o espaço futsal está aberto sempre ao futsal feminino. Obrigado, Luan. Matheus? André, eu acho que eu e o Luan a gente trabalha mais ou menos parecido, cara. Eu acho que eu tô começando a me identificar com o Luan, acho que eu vou para Minas Gerais lá, fazer um estágio com ele. Aqui no Sul, André, só para deixar o pessoal a parte de como funcionam as competições, até os 13 anos as meninas jogam junto com os meninos nas competições. Ainda poucas competições existem só para o naipe, né? Então, o estadual e a liga aí vem tentando formatar isso. Então, nas nossas escolas, a gente tenta manter isso, tenta manter elas juntas com os meninos. Porém, conforme a demanda veio crescendo, nós tivemos que estar criando salas e criando turmas, tendo turmas para que só elas pudessem participar. Então, hoje, lá na escola, no Colégio Espírito Santo, onde tem uma das franquias da Profut, uma das escolas da Profut, a gente tem turma só de meninas. Então, a gente tem em torno aí de umas 45 meninas treinando hoje na escola. Só que a gente diferencia entre escolinhas e competição lá. Então, as meninas, elas estão... as meninas mais velhas, elas são chamadas que elas entram nas equipes de competição, né? Mas só pela questão da idade, não questão de qualidade técnica, nem de estar dividindo elas. É só na questão da idade. Então, as meninas mais velhas, a gente tem em torno de umas 45 meninas, mais ou menos. Lá para o Profut, que é uma terceirizada que tem fora, a gente tem meninas junto com os meninos treinando, devido ao número também de meninas naquele momento. É uma escola um pouco menor, é uma quadra um pouco menor, mas a gente trabalha assim ali no colégio com a Profut com o feminino. Lá no JR, nós temos as meninas. Então, a gente tem aí a categoria adulto, inclusive, que é a atual campeã gaúcha universitária. Então, elas foram para o brasileiro, as meninas já equipe universitária adulta, né? Então, eu estou só falando por curiosidade, pessoal, e nós temos as escolinhas onde as meninas também estão inseridas. Então, sim, aqui no nosso ambiente, a gente está sempre com as mulheres envolvidas, inclusive com muitas professoras trabalhando, porque a gente acredita que essa identidade também seja importante, essa identificação com as mulheres. Então, acho que é muito bacana e está, sim, sendo trabalhado aqui nos nossos espaços. Obrigado, Luan. Obrigado, Matheus. Pergunta do professor Rafael Helder. Obrigado, professor, pela pergunta, por estar com a gente. Professores, criança gosta de jogar para frente, tabelas, jogo com pivô, drible, finta, ir para frente e fazer o gol. Diante disso, quando vocês iniciam movimentações com conceitos? Luan, por favor. Bom, boa pergunta. Estava acompanhando aqui no chat também. Legal, parabéns, André. O Luiz, que está aí no bastidor, né? Está pegando as perguntas dos professores. Bacana pergunta. Bom, eu costumo trabalhar bastante com a criatividade, né? Eu acho que eles têm que ter essa liberdade. Jamais, em nenhuma categoria, a gente pode tirar essa liberdade, né, do atleta. Mas o conceito de movimentação, né? Tanto na parte ofensiva, né, como você está falando, quanto na parte defensiva, a gente começa a trabalhar com eles um desenho a partir do sub-9, mas nada nessa categoria sendo uma pressão, sendo algo que eles têm que cumprir, sendo algo repetido, né? É uma coisa que é natural, que mostra para eles a importância dessa movimentação, aonde primeiro a gente tenta fazer eles encontrar a resposta, né? Por que daquilo, né? O que vai ajudar essa movimentação por isso, para eles entenderem o porquê eles estão fazendo determinada movimentação, determinada jogadinha, né, de falta, e eles acabam gostando, né, das jogadas combinadas, e você falou certo, né? Eles gostam de ir para frente, ninguém gosta de jogar, ficar ali atrás, né? Não tem esse negócio, 2 atrás, 2 na frente, você é fixo, você é ala. Então eu sempre faço um rodízio com os meus atletas, né? O Murilo com o Miguel são 2 gêmeos que hoje estão na categoria do sub-11, né? Estão acompanhando na live, eles sabem disso.
Então, ao mesmo tempo que às vezes o treino segura um pouquinho atrás, eles vão para frente. Então, o goleiro às vezes está no gol, joga atrás, vai para frente para fazer gol. Então, é uma maneira que a gente trabalha a partir, assim, né, de uma forma mais complexa, uma forma com mais objetividade nessa questão de aprofundar dentro dessas movimentações, né, com uma cobrança um pouquinho maior, né, nas movimentações, a partir do sub-13, né, sub-11, sub-9 a gente passa assim, porém não é uma cobrança, e nem no sub-13, sub-15, sub-17 a gente corta a criatividade, né, que precisa ter de ir para frente, de ir para cima, de fazer o drible, de fazer, né, do futsal, não um mecanismo ali repetitivo, né, mas assim uma coisa bem legal de se ver, né, e um futsal com criatividade, com drible é muito melhor. A gente prepara os atletas para isso também. Obrigado, Luan. Matheus, por favor. Essa pergunta também é muito legal, André, porque muitas escolinhas trabalham de diversas maneiras, né? Então, a gente precisa pensar na criança e pensar no seu desenvolvimento motor e pensar no porquê que ela está ali e o que ela precisa aprender na sua faixa etária. Então, a gente aqui, quando começa a pensar em conceitos, começa a pensar em estruturas de jogo, tanto no JR quanto nas minhas escolas, e o JR foi um ambiente muito bacana para isso, eu fiquei muito feliz de estar vivenciando isso com eles, que é as crianças pequenas, e quando eu digo pequenas é sub-7, sub-9, até sub-11, elas serem tratadas como crianças e nós entendermos quais os processos delas. Os meninos de 13, 15, 17, pré-adolescência, iniciando a sua fase de adolescência, também entendendo quais os processos delas. Então, como a criança é anárquica, como a criança gosta da bagunça, como a criança ela entende as coisas de uma forma muito mais simples, nós não podemos criar complexidades quando eles são pequenos. Então, a gente prefere ali nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, tanto nas minhas escolas quanto no JR, um entendimento de conceitos do jogo, um entendimento de princípios do jogo. Então, existem alguns princípios que a gente precisa ensinar para as crianças antes de estar ensinando um sistema, antes de estar ensinando uma jogada ensaiada, antes de estar ensinando uma movimentação, que são conceitos básicos, conceitos de defender a sua goleira, princípios básicos de atacar, de driblar, de dominar a bola, e sem esquecer, André, das questões dos fundamentos do jogo. E a gente pode ensinar os fundamentos do jogo de diversas maneiras. A gente pode ensinar de maneira analítica, com filinha, Delancone, a gente pode ensinar através de jogos, a gente pode ensinar de uma mistura desses dois, mas a gente precisa entender o que as crianças estão fazendo ali e o que elas precisam aprender na sua idade. Então, para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho de criança, precisa conhecer um pouquinho do seu desenvolvimento, e eu acho que é muito bacana na fala do Luan, quando a gente enxerga um jogo mais bonito de drible, um jogo mais bonito onde a criança está livre, onde a criança está querendo jogar. Então, acho que isso também é um papel fundamental das escolas de futebol, das escolinhas de futsal, que é fazer com que a criança goste de jogar, goste de praticar futsal e futebol. Acho que é assim que a gente pensa, acredito que o Luan também. Então, muito bacana a pergunta, muito bacana que o Luan respondeu. Obrigado, Matheus. Obrigado, Luan. Pessoal, vamos para um outro ponto agora. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, lógico, antes da pandemia e também pós, né, o que está previsto, a respeito de competições, o que a escolinha de vocês participava, qual a previsão do que vocês vão participar. Então, a respeito de competições, o que vocês pensam sobre a competição, né? Nós tivemos uma pergunta outro dia no chat aqui, vai todo mundo, joga todo mundo, alguns não jogam, qual o pensamento disso sobre vocês? Ou quem não joga nem vai, ou existe competições. Eu gostei muito quando o pessoal da live de ontem, né? Eles comentaram lá em Santa Catarina, Paraná também, que eles têm ali as competições por níveis. Então agora a gente está aqui com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa realidade aí. Luan, por favor. Tá bom, vou continuar cumprimentando a galera do chat aqui, porque depois eles vão... Fica à vontade, Luan. São todos especiais aqui, né, dos nossos pais, nossos atletas, minha família também, a Ana, o Alan, que é do Sub-17, Marcelo, Márcio, Lavínia,
professor Luiz Fernando também comentando aqui, aí depois eu vou vendo aqui, tem a Anne Box aqui comentando também, todo mundo que estiver comentando aqui, eu estou anotando no papelzinho aqui para não esquecer de ninguém. Bom, excelente pergunta, né, falar sobre as competições. Bom, primeiro assim, no espaço futsal, para o pessoal entender, ele é um espaço de futsal onde a criança ela tem a liberdade, né, então a gente trabalha tanto para aquele que gosta, né, de praticar o esporte apenas por lazer, por gostar de estar ali com os coleguinhas, de treinar, e tem esses atletas que não gostam de ir para a competição. Então a gente respeita, né, essa decisão do atleta, né, dos familiares, então a gente tem essa opção também. A gente trabalha também com os atletas que gostam, né, de viajar, que gostam de participar de competições. Então, como que eu aderi ali com a metodologia do Espaço Futsal? Nos amistosos que a gente realiza, preparatórios para jogos, amistosos que a gente faz, né, com interação com as outras escolinhas, uma forma de lazer também, os amistosos internos, né, que a gente também tem, a gente coloca todo mundo para jogar, tá? Independente de resultado, a gente coloca todos para jogar, isso é importante, eles gostam muito. Quando chega a competição, né, eu achei interessante, aqui é muito difícil as competições do futsal, então a gente recorre ao nosso vizinho aqui, que a gente é bem coladinho ao estado de São Paulo, então não tem muito essas competições por níveis, mas a gente participa da Cup Paulista, participa de uma Copa em Ubatuba no final do ano, que ela é realizada numa cidade né, de litoral com praia, né, então se torna um atrativo, né, para os garotos. Então, e é interessante que lá é premiado, né? Todos saem premiados. Tem a série ouro, série prata, série bronze, e assim a gente vai participando, né? E nas competições a gente tem um foco, sim, né? De buscar o resultado, mas é óbvio, né? Que a gente não deixa atleta sem jogar, a gente busca fazer um planejamento, a gente é aberto, é sincero, a gente conversa com os atletas sobre as possibilidades deles nas participações durante o campeonato. Então, a gente tem esse cuidado, né, com a garotada, mas para cima do sub-13, né, a gente já foca um pouquinho mais na competição, mesmo assim a gente tem o lado humano, né, como professor, de querer colocar todo mundo para jogar. Então, de alguma forma, a gente dá um jeito para todo mundo jogar. Porém, né, às vezes é necessário, né, dependendo de uma partida, a gente também, como profissional, sabe que talvez se determinado atleta naquele momento entrar, um goleiro que está frio, vai tomar o gol, e aí pode se queimar, no caso, né, ele se sentir mal, os atletas pressionar, por mais que a gente eduque, às vezes acontece, né, a gente não tem controle sobre os torcedores das outras equipes, então é uma forma que a gente busca, né, de tentar, apesar de ser difícil agradar todo mundo, mas a gente tentar ali fazer o melhor para tentar conciliar, né, essa questão de competição, né, com todos os atletas. Obrigado, André, Luan. Matheus, por favor. André, aqui a gente trabalha com a ideia de sempre estar entendendo a competição que a gente vai participar. E isso acho que as famílias, os pais também precisam entender. Quando a gente vai jogar uma competição, independente de qual for ela, a gente nunca pode esperar e nunca pode imaginar o que o adversário vai fazer, o que a escola adversária vai fazer. A gente até por muitas vezes, né, Luan, a gente tenta participar de competições de pessoas que pensam com a mesma filosofia que a nossa. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes foge da nossa alçada isso. E isso eu acredito que seja em todos os cantos do Brasil. A gente não tem como controlar. Só que a gente precisa entender qual é o perfil da nossa escola e o que a nossa escola quer com a competição. E aí tem a diferença. As escolas que hoje eu tenho, que ficam uma dentro do Colégio Espírito Santo e a outra dentro da quadra do Tatuíras, aqui em Canoas, que é um outro ambiente, elas são escolas de lazer e de ensinar o futsal, ensinar o desporto. O JR tem as escolinhas, tem um projeto social, que é o objetivo da construção social da criança, a questão da filosofia de vida, do Ubuntu, todo um conceito criado, e tem as equipes de competição. Então, a competição que as escolinhas e que o projeto social e que as minhas escolas participam não pode ser a mesma competição que o clube, que a equipe de alto rendimento participa. Porque os objetivos eles são diferentes. Eu acredito que, independente do ambiente, André e Luan, se nós levarmos o atleta para o jogo, nós, no mínimo, precisamos
explicar para ele os objetivos dele ir para o jogo. Mesmo na competição. Ó, estamos na competição de alto rendimento, competição estadual, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil. Ó, o aluno não entrou. Você não entrou no jogo por isso, por aquilo. Escolinha, competição de escolinha, onde a maioria das vezes as regras já são organizadas para que todos possam participar. Eu levo meu aluno e não boto ele para jogar, sendo que é uma confraternização. Qual o motivo de eu não ter colocado meu aluno para jogar? Então, acho que a gente também precisa dar essas justificativas para os alunos, porque os alunos precisam entender os nossos objetivos com eles. Então, eu penso e acho muito legal quando a gente fala de competição escolar, de competição de escolinhas, é que a gente proporcione para todos o ambiente de aprendizado, independente se é um aprendizado dentro da quadra ou fora da quadra, porque muitas coisas a gente também aprende ficando fora. E isso é importante ressaltar. Então, eu acho que a gente precisa entender. A minha escola, ela é com esse objetivo. Então, eu vou entrar em competições com esse objetivo. Eu não vou entrar em competições que fogem, que são diferentes daquilo que eu penso, ou que eu vou encontrar adversários que não pensam com a mesma filosofia que eu. Eu também penso, André, numa outra situação, que a criança, ela também não pode ser exposta a algumas coisas. E isso é muito importante quando a gente vai organizar um evento ou quando a gente vai levar uma criança para uma competição. Porque muitas vezes a gente expõe ela a situações que não há necessidade. De extrema competição, de condutas desfavoráveis, de profissionais com condutas não adequadas, com torcidas com condutas inadequadas, e a criança não tem culpa, né? A criança, ela não tem culpa de estar ali, ela não tem culpa do ambiente, ao contrário, ela às vezes se transforma através do ambiente. Então, acho que a gente tem que tomar esses cuidados. Acho que também é um tema muito bacana, é um tema que as famílias precisam refletir. E eu digo para o pessoal, tem tanto comentário no chat aqui, e eu espero que os comentários sejam o número de pessoas que estão assistindo e escutando. E se puderem estar anotando, né, Luan? Anotando essas coisas, porque o que acontece aqui no Rio Grande do Sul deve acontecer em Minas Gerais, o que acontece em Minas Gerais deve acontecer no norte do país, o que acontece em São Paulo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu também penso, e desculpa me estender muito a essa questão, mas eu acho que é uma questão muito, muito bacana e muito importante, que é o quê? Criar competições diferentes das competições de adulto. Porque a criança, ela é criança e precisa ter uma competição de criança. O adulto tem uma competição de adulto. E, às vezes, a gente reproduz uma competição do adulto na criança. Então, isso é uma outra alerta também. Eu estou com alguns projetos aqui para o Rio Grande do Sul diferentes. Já conversei com o André, quero ver se a Maximus vai abraçar esse projeto, que são projetos e competições para crianças, e não projetos e competições para adultos. Então, às vezes, a gente coloca a criança jogando uma competição de adulto. De modelo adulto, tá, gente? Para entender bem. A gente faz o mesmo jogo do adulto para criança. E isso acho que é um grande problema. Acho que a gente perde muitos talentos quando a gente não consegue dar esse caminho para as famílias, esse caminho para os atletas. Obrigado, Matheus. Sensacional. Agora, acho que uma das perguntas mais complexas aqui, pessoal, que a gente tem pré-programada, né? Mas vocês fiquem à vontade, a gente está tranquilo hoje, né? Só vocês dois para responder. Eu queria que vocês falassem do pensamento de vocês a respeito de métodos de trabalho. Como vocês trabalham de métodos? Mais analítico, mais global, há uma mescla? O que vocês pensam sobre os métodos? E que também vocês falassem dentro disso o cronograma de treinos. Eu treino 2 vezes na semana, 3, quantas horas? Como é esse cronograma? E como é o trabalho de vocês de quadra? Outra coisa, os atletas de vocês extra-quadra, vocês pedem que na escolinha, já que eles acompanhem futsal, isso é passado pela escolinha para que ele veja, para que ele esteja acompanhando uma liga. O que vocês usam como vitrine para esses atletas? Vocês costumam fazer isso? Ou, André, não é só isso. Eu tenho trabalho extra-quadra aqui na minha escolinha, que é tal coisa. Contem um pouquinho para a gente aí, fique à vontade. Luan, depois você já pode pegar direto, tá, Matheus? Bom, então até o pensamento está batendo, está sendo bastante legal, né, com o professor Matheus. A gente tem umas ideias bem parecidas, né?
Só para finalizar o assunto de competição também, que o pessoal comentou, depende muito da categoria, né? Categoria, os menores, a gente tem que ter realmente essa atenção aí especial. Bom, falar um pouquinho da metodologia de trabalho, né? A gente vai seguindo de acordo com a faixa etária, né? A gente tem todo esse cuidado, observando as características individuais de cada atleta, respeitando isso, né? Sua capacidade e trabalhando para tentar igualar, né, o nível de todos os atletas, desafiando aqueles que talvez precisam ser desafiados. A gente tem uma proposta de a gente trabalha bastante, né, na marcação do quadrante, então com atividades até recreativas dentro do próprio treino, a gente começa a mostrar para eles, né, a forma que trabalha. Então eu acho que a nossa metodologia, né, de trabalho tem que ter uma sequência. Eu acredito nessa sequência do sub-5 para o sub-7, né, aqui em Minas é números ímpares, não sei se no Sul, né, como que mas aqui é sub-5, sub-7, né, do sub-5 ao sub-7 é muito difícil você encontrar, né, competições, então é muito mais uns festivais internos, muito difícil até mesmo marcar amistosos, né, e quando a gente conseguiu marcar, muitas vezes os professores colocavam atletas de idades maiores e acabava dando problema, e a gente sabe, né, que são idades que realmente são bastante estáveis na questão do jogo, né? Então, a partir ali do sub-9, do sub-11, a gente começa a introduzir dentro das competições, né, essa orientação, né, tanto a parte técnica do atleta, a gente tenta também trabalhar o lúdico, né? Eu acho que é importante esse trabalho lúdico para que ajuda, né, o atleta a gostar, né, do futsal em si. Bom, e aí a gente vai subindo de categoria, vai subindo a cobrança na questão das competições, mudam-se, né, o contexto. O professor Matheus falou bem legal que deveria, aqui é muito difícil, né, essas competições, mas seria legal essa competição aqui em Minas de escolinhas, onde todo mundo seria obrigado a colocar todo mundo, seria uma proposta muito bacana. Essa questão das competições serem diferentes dos adultos, eu também acho que seria interessante, né? Mas a gente vai se adequando de acordo com a realidade, né, preparando eles na parte técnica, física, emocional, né? Então, nosso trabalho é voltado, com certeza, nessa sequência, né, de trabalho, de nível de treinamento. A gente tem toda essa atenção também. Então, a questão dos horários de treino, né, a gente trabalha 2 vezes por semana, né, por categoria. Então, sub-5, sub-7, né, até o sub-9, o sub-11 são 1 hora de treino, né, de 2 vezes por semana. Né, sub-13, sub-15 é 1h30, 2 vezes por semana. E o adulto, né, sub-17 adulto também, são 2 vezes por semana, 1h30. Bom, mas quando é necessário, né, quando a gente vai disputar uma competição que exige um maior treinamento, uma melhor preparação, a gente marca alguns treinos extras, né, e vamos preparar, né, esses alunos. Bom, é bastante tempo, né, a gente falando aqui, mas como que a gente incentiva os atletas, né? Então a gente sempre incentiva, né, eles verem jogadas, né, no YouTube. Olha, você vê a jogada, você não conhece quem é o Falcão, que é o melhor jogador do futsal, então vê os dribles dele, né, do Falcão. A gente conseguiu também, durante a pandemia, trazer algumas lives muito importantes, né, para eles conhecerem ali o alto nível, né, e também o pessoal das outras escolinhas que também trabalham, conhecer ideias diferentes. Então a gente faz esse incentivo, né, vai jogar, por exemplo, o Brasil e Argentina às 9 horas da manhã, vai passar no Esporte Espetacular, a gente incentiva eles, né, para que eles possam assistir também. Tá? Então essa é a nossa forma, né? É muito complexo se for para a gente falar detalhadamente a nossa forma de trabalho, mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui, né, enquanto professor, enquanto profissional, que a gente respeita todos os atletas de maneira individual, né, e introduz ele de forma coletiva, né, para que ele não fique excluído e que ele consiga desenvolver dentro da categoria dele, né, e se sinta feliz e à vontade. Tá bom? Essa aí eu deixo agora para o professor Matheus. Show de bola, Lua. Muito bacana. André, aqui no Rio Grande do Sul, nas escolinhas, a gente trabalha 2 vezes na semana também.
A gente tem os sábados, que a gente dá treinos extras também para o pessoal, na parte da manhã. Então, a gente trabalha sempre 2 vezes na semana e no sábado esse treino extra. Muitas vezes também para o pessoal que perdeu o treino durante a semana ou para ter um treino a mais. Então, acaba sendo 3 vezes, de 2 a 3 vezes na semana. Vou primeiro responder isso para depois voltar na pergunta anterior sobre metodologia. A gente aqui também tenta estimular, tanto no JR, inclusive essa semana, a gente está com os webinars dentro do clube, com das equipes de competição, tanto desde o sub-11 até o adulto, passando algumas vivências para eles, alguns encontros e alguns produtos do futsal, que é o que eu gosto de dizer. Que nada mais é isso que a gente está fazendo aqui, né, André? Quando a gente consegue fazer uma live com profissionais de escolinhas e passa para o público, hoje o nosso público aqui é o público das escolinhas, né? Parentes nossos, amigos, pessoas que gostam da gente, de mim, de ti, do professor Luan. Mas a maioria são pais de escolinhas que estão participando do evento, que estão participando do torneio que está sendo envolvido essas lives. Então a gente tem que entender para o público que a gente está falando. E a mesma coisa quando a gente fala de competição e de escolinhas de futsal. A gente precisa vender um produto para os alunos e não vender da forma de vender mesmo, de ganhar dinheiro. Não isso, mas fazer com que os alunos consumam o futsal. Então, quando eu mostro para eles um vídeo do Falcão, quando eu mando para eles um vídeo de antigamente do futsal, do Manuel Tobias, quando eu mando para eles um vídeo de um movimento no futebol de campo e depois eu trago um vídeo sobre o atleta de futebol de campo que jogou futsal, então ele começa a compreender que o futsal é importante em todos os processos, seja ele de forma profissional, seja ele para entender o que o futsal está envolvido, ou N situações. Então, eu tento sempre estimular os alunos com isso. Agora, em meio à pandemia, a gente conseguiu fazer muito mais. Mas antes, quando era no momento físico, a gente também fazia alguns eventos. A gente proporcionava alguns eventos dentro da escola, dentro das escolas, para que também o futsal fosse inserido de forma cultural. E lá no clube, no JR, não é diferente. Lá também, desde o projeto social até as equipes adultas, acontecem essas ações. Uma das ações mais legais que eu gosto, e a gente quer tentar fazer isso esse ano de novo, se a pandemia baixar um pouco mais, é levar os atletas do adulto, masculino e feminino, para o projeto social e para as escolinhas, para que eles consigam entender que todo esse processo deles na escolinha, entrada da competição, até chegar no adulto, é um processo longo, muitas coisas acontecem, muitas coisas a gente vai ter de experiência e que essas experiências nos transformam os adultos que vão ser lá na frente. Então, acho que é muito importante a gente estar aplicando isso no futsal dentro das nossas turmas de escolinhas, de projetos, etc. A questão da metodologia, ela é um pouquinho diferente nos ambientes onde eu estou. Então, na escola, na escolinha que fica dentro da escola do Colégio Espírito Santo, a gente trabalha com metodologias de jogos. Então, a gente trabalha baseado todo o nosso treinamento através de jogos. Existem treinos analíticos? Sim, existem treinos analíticos, mas são 10% dos treinamentos. Todos os outros são através de jogos. O André vai falar então, Matheus, então tu trabalha metodologias novas. Não é isso, André. É porque as turmas, na maioria delas, são cheias. E se eu trabalhar o analítico dentro das turmas, nós vamos ter problemas de desenvolvimento dos atletas. Então, a gente tenta utilizar uma metodologia que se adapte melhor a esses atletas. Então, a gente faz com que eles joguem através de jogos, através de dinâmicas, através de jogos adaptados, para que eles consigam jogar e encostar mais na bola e se desenvolver mais. No Profut, na escola de futebol que fica na quadra do Tatuíras, ela já é uma escola voltada mais para a técnica e para o aperfeiçoamento dos atletas. Então, a gente trabalha muito mais a questão analítica, não que ela seja igualitária aos jogos, não é isso, mas é trabalhado um pouquinho mais. Tanto que nessa escola a gente tem alguns modelos de treinamento que são só de treinamentos analíticos. A gente vende um pacote de treinamento para treino analítico, para aqueles que querem melhorar a questão técnica, que é o Personal Soccer Coach, Personal Soccer Position, que é trabalhar a posição do atleta. Então, tem algumas metodologias dentro das nossas escolas diferentes, que dentro da escola da Profut, que é dentro da Escola Espírito Santo, não tem, devido ao ambiente escolar, né, educacional. E lá no JR, a gente trabalha muito misturado isso.
alguns profissionais, a gente tem a metodologia do clube, o nosso planejamento, mas ainda os treinos analíticos são importantes dentro de todos os processos lá, tanto do projeto social, da escolinha, das equipes de rendimento. Então, há trabalhos e metodologias analíticas e globais também lá no clube. Eu gosto muito para o pessoal e para os professores que estão assistindo a live, para que os professores busquem sobre o Teach and Games, que é um modelo inglês, é um estudo, é um jeito de dar aula que é muito interessante, eu gosto muito. E também gosto muito das leituras e dos livros do professor Otávio Balzano, que ele também traz alguns jogos, algumas atividades, são importantes, ele dá uma mescla entre jogos analíticos e jogos globais, também é muito interessante da gente ler. Então, são duas referências que eu utilizo nos nossos treinamentos, claro que tem algumas outras, mas para o pessoal entender bem, assim, como a gente trabalha aqui nas nossas escolas e lá no JR. É mais ou menos isso. Sensacional. Muito obrigado, Luan. Muito obrigado, Matheus. Sensacional. Pessoal, aqui chegando às 9 da noite, 1 hora de live. Queria falar do nosso patrocinador, nosso amigo Sérgio, Rita de Uniformes. Entre lá no site ritadeuniformes.com.br, conheça os uniformes, material de primeira linha, material que é patrocinadora do Dracena Futsal, que o ano passado estava na Liga Nacional, esse ano na Liga Paulista. Atende só o futsal, André? Não, atende diversas modalidades. Então, conheça a Rita de Uniformes, eles têm um material de muita qualidade mesmo, vale a pena. Atende o Brasil inteiro, então uma escolinha do Acre, do Amazonas que participou com a gente, Nordeste, Rio Grande do Sul, fez seu uniforme com a Rita, vai ter sua aba lá dentro do site, o pai entra, compra parcelado no cartão, o professor não precisa ficar pegando no dinheiro, ou se preocupar em entregar o uniforme, é tudo bem tranquilo, o pai compra direto pela loja virtual dentro do site. Então conheçam Rita de Esportes, uniformes de qualidade. Pessoal, lembrando, nossa, vamos chamar de brincadeira, né? Nossa competição aí, que vai estar dando por primeiro colocado apenas, né? Um uniforme da Rita de Esportes. Se inscrevam no canal Desvendando Futsal para seguir as regras. E aí, votem aí. Tem a galera votando várias vezes, não vale, pessoal. Um voto só por pessoa, tá? Votou várias vezes, perdeu o tempo porque só vai contar um voto. Então, não adianta votar mais que um, tá? Então, não se esqueça de... Mas, André, eu estou votando aqui 100 vezes. Se você não se inscrever aí no Desvendando Futsal, não é curtir o joinha aí, é se inscrever no canal. Seu voto nem vai ser computado. Pô, André, eu dei um voto aqui. Como que eu faço para garantir mais um ponto para minha escolinha? Corre lá no Instagram. Vai lá no Instagram, tá passando aí na barrinha. @Desvendando Futsal. Tem a foto oficial lá que tem todas as logos das escolinhas. Vai lá, marca a sua escolinha. Um voto por pessoa também, tá bom? Para seu voto ser computado, precisa seguir @Desvendando Futsal, @Máximos.esportes e @Rita de Esportes. Então, não se esqueça, tá bom? Pode todo dia também fazer story, pega a foto oficial lá, faz um story, marca Desvendando Futsal, marca Máximos.esportes, marca a Rita de Esportes, que daí o campeão por dia vale 3 pontos, tá bom? Isso pode fazer todo dia, André, o story? O story pode, vai lá, faz todo dia, lembrando que amanhã é o nosso último dia. Já convido todo mundo que está assistindo, quem vai passar por aqui depois, para a gente fazer um encerramento bem bacana aqui amanhã. Se Deus quiser, amanhã a gente encerra aí a série de 7 missões que a gente tinha. Estamos aqui na 6ª. Pessoal, para fechar, a última pergunta, antes de vocês irem para as considerações finais, uma bem legal que eu gosto, né, e eu gosto de ouvir. Qual o diferencial da sua escolinha? Eu acho que essa pergunta ela é bem abrangente e eu gostaria de ouvir vocês. Luan, por favor. Bom, vamos lá. Eu anotei mais alguns nomes aqui. O pessoal nessa live está até internacional, né? Fica à vontade. Felipe Andrade, lá de Portugal, né? Ele comentou lá que viria para a live. Marcilene, Gigi, Rúbio, lá da Cesário, rapaz. Ednalson, Raquel Milani, do Matheus e do Henrique. Biel Costa, Jerusa, Akemi, Ana Carolina, Karen, Cleusa, Gui, Myron, até o pessoal do adulto está entrando aqui para comentar.
né, Diego, e também a tia Climene. Arruma o povo aí para votar, tia Climene, povo diferente aí para eles votarem, que tá acabando a live, vamos ganhar ponto aí, galera. Bom, o diferencial do espaço futsal é bem simples. Primeiro, eu acredito, né, que é o lado humano, né, antes do lado profissional, né, a forma de acolher, né, os garotos, né, esse lado família mesmo, né, o lado da socialização, de ser um lugar que os pais podem e têm essa tranquilidade, né, de deixar os garotos por conta da disciplina, por conta do respeito. Então é um ambiente familiar, né? Todos os profissionais que trabalham no espaço futsal são profissionais que são formados, que são habilitados, que estão dentro da lei. Isso é importante, né? Tem os nossos monitores que fazem cursos, né? Eles se atualizam sempre junto com a equipe, né? Estão caminhando, né, para a faculdade, isso é importante, né? Outro diferencial, né, é as oportunidades, né, que a gente oferece aos atletas em clubes grandes, tanto no futebol quanto no futsal. Então, os atletas que querem, né, seguir uma carreira, a gente sabe, né, que o futsal é o berço do futebol brasileiro, na questão da formação é muito importante, então estudos falam, então eu vou ficar falando sobre isso também, vou perder um pouquinho o tempo, mas é muito importante, nós sabemos, né, e participamos, né, de competições que até então, com grandes equipes, que a gente tem mantido aí um nível de relacionamento muito bom, que tem abrido bastante oportunidades, tá? Então, o diferencial do espaço futsal é esse, né? Eu acho que o pai procura um local, um ambiente legal para o seu filho, onde ele vai ser bem instruído, onde ele vai aprender a modalidade de futsal da melhor maneira, se divertindo, estando feliz, tá? Então, a gente acredita que isso é muito importante, deixar o pai, se o pai está feliz, o filho está feliz, é a nossa missão, né, de poder fazer o melhor para os garotos. Então, essa acredito que seja aí o diferencial do espaço futsal hoje. Obrigado, Luan. Matheus, por favor. Olha, André, eu vou utilizar um pouquinho o tempo para que eu vou falar de todos os ambientes. Eu digo assim que o pessoal que faz futsal lá no Colégio Espírito Santo, na Profut do Colégio Espírito Santo, do núcleo que fica lá no Colégio Espírito Santo, ele tem total condições de aprender futsal para jogar em qualquer clube do Rio Grande do Sul. A gente entrega a criança dentro da escola apta a jogar, mas o objetivo não é esse. O objetivo lá da escola é a questão educacional e do desenvolvimento do ser humano. Então, eu digo isso sempre para os pais. Você quer que o seu filho seja jogador de futsal? Aqui talvez seja o ambiente, mas ele não é o ambiente que você tem que estar. Aí eu encaminho ele para o clube. Eu faço isso. Porque lá na escola, o objetivo maior da escola, dentro do Colégio Espírito Santo, é a questão do desenvolvimento do ser humano. A gente tenta utilizar o esporte, tenta utilizar o futsal lá dentro para isso. Porque a escola tem esse objetivo. O Profut, fora, que fica na quadra do Tatuíras, ele é voltado para também encaminhamento dos atletas. Então a gente foca e tenta fazer o quê? Os atletas que querem e que pensam em jogar em clubes, e aí não é o que eu quero, é o que as famílias querem, a gente encaminha para a Profut, que fica fora, fora da escola, que fica nessa quadra, e lá a gente encaminha eles para os clubes. Então a gente sempre fala, eu jogo muito limpo, eu faço ao contrário, eu encaminho para os clubes que jogam futsal. Eu não proíbo de jogar nos clubes, porque eu acho que é o contrário. A gente que é formador e que pensa na categoria de base, a gente precisa fornecer aos clubes atletas com condições de estarem jogando, tanto técnicas quanto psicologicamente. Então, esse é o diferencial das escolas de futsal que eu tenho. O diferencial do JR é exatamente a junção desses dois. Porque hoje o clube ele tem um projeto social lindo e incrível, que é um projeto social que atende mais de 1.300 famílias na região do Vale dos Sinos. Então, são impactadas aí em torno de 5 a 6 mil pessoas através dos estudos que já tiveram. Além de ter equipes de rendimento e escolinhas de formação e equipes adultas e universitárias. Então, a gente consegue receber, e isso está acontecendo esse ano, que nós temos atletas no Sub-20, onde eu sou treinador e no adulto, que eu sou o treinador,
atletas que iniciaram no projeto social e que hoje fazem faculdade e fazem sua graduação com a Faculdade Fevale, que nós temos a parceria. Então, a gente conseguiu que o atleta ele veio do projeto social, passou pelas escolinhas, passou pelas equipes de rendimento, jogou o estadual, teve a vivência da competição e hoje ele está fazendo a sua graduação. Então, esse é o diferencial aqui do JR. Então, falei do diferencial das minhas escolinhas, falei do diferencial do JR. Eu acho que tem um outro diferencial também, que são os profissionais que trabalham em todos esses ambientes, não eu. Eu acho que eu tenho uma coisa muito importante, que é conseguir criar vínculos com pessoas incríveis. Então, a gente tem vários profissionais aqui, o professor Rafael Cunha, o professor Eduardo Delosbel, o professor Juliano, que hoje está migrando, está com algumas outras questões de trabalho, mas também faz parte do nosso projeto. A gente tem lá no colégio também alguns profissionais que trabalham conosco, o professor Juliano, o professor Eduardo. Nós temos lá no JR o professor Eduardo, o professor Clayton, que são o professor Douglas Vaz, o professor Wilson, o professor Biro. Então, além de toda essa estrutura, de tudo isso que a gente proporciona para os alunos e sempre jogando limpo com os pais, a gente também tem profissionais que gostam e que amam o futsal e que estão prontos, como o professor Luan falou também, profissionais com dedicação, através de estudos, através de cursos, prontos para estar aplicando o futsal e trabalhando o futsal. Então, acho que esses são os diferenciais. E, André, eu diria que essa pergunta, cara, ela é uma pergunta muito, muito legal, muito bacana, e eu acho que é uma pergunta que os pais precisam pensar. O porquê e o diferencial do meu filho estar aqui nesse ambiente. Eu acho que todo pai que busca um esporte, uma atividade para o seu filho, ele precisa saber o porquê que ele está levando lá. E não pensar no esporte ou na modalidade. Eu vou levar na natação porque eu quero que ele faça a natação. Mas o que aquele ambiente que eu estou levando ele vai proporcionar na natação? Então, é uma pergunta que ela tem que ser feita para nós, professores, e para as famílias. As famílias precisam saber e precisam entender por que estão levando os seus filhos nesses ambientes. Pessoal, muito obrigado e muito feliz mesmo realmente de ouvir vocês dois. Acho que ficamos só com os dois aí, mas acho que o alto nível bateu lá em cima. Gostei muito, queria agradecer demais vocês. Queria agradecer o Luiz. Hoje a gente vai fazer ao contrário, tá? Todas as noites eu que fecho. Hoje eu vou falar agora. Aí vou passar a palavra para o Luan e depois vou pedir que o Matheus faça as considerações finais e que o Matheus faça o encerramento de hoje, que ele fique à vontade para que ele faça o encerramento de hoje. Então, eu já agradeço a Deus novamente, todas as noites, né, por a gente estar aqui, por ter acordado, principalmente nesse momento terrível, por estar nos dando saúde e por a gente estar aqui. Agradeço vocês, muito obrigado mesmo. Num sábado à noite não é fácil vocês virem aqui participar, ficar conversando. A todo mundo que passou aí, tem muita coisa, mesmo numa pandemia, né, mas tem outras atividades e passaram pelo chat, estiveram acompanhando. Agradeço e parabenizo o aluno de vocês. É sensacional ser aluno das escolinhas de vocês, então parabéns. Parabéns aos pais que estão com vocês. Obrigado ao Luiz, mais uma vez, toda noite, né, que está aí o dia todo trabalhando. Não é fácil, não aparece, mas é quem mais trabalha, contar o voto, todo esse processo. Então, muito obrigado. Eu agradeço, já convido todo mundo para amanhã o nosso encerramento, às 20 horas. Só deixo uma mensagem aqui final, né? A gente fala muito de união, mas é difícil ainda, às vezes, a gente deixar a nossa capa ali e tentar se unir. Então, por isso eu agradeço ao Luan, ao Matheus, ao Luiz. A gente vem se unindo aí diariamente nos nossos grupos, em tudo, para que a gente faça o futsal mais forte. O futsal ser mais forte, nós seremos mais fortes. Nossas escolinhas, nossos clubes serão mais fortes, mas é difícil ainda esse entendimento, alguns que querem caminhar sozinhos. Meu muito obrigado, Luan. Fique à vontade agora, utilize o tempo que você precisar, faça suas considerações finais, agradecimentos a patrocinadores, quiser criticar, critica, quiser abrir o coração. Eu falo toda noite que esse é o momento para quem quiser falar, fiquem à vontade. Falo, André, queria ter falado alguma coisa aqui que eu anotei, não perguntou, fica à vontade, fala, é o momento agora, é o agora ou nunca. E em seguida já peço que o Matheus faça as considerações finais e que encerre a nossa noite.
Bom, primeiro, né, tem que agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar vivo nesse momento, de ter todas as pessoas que eu amo próximo de mim bem, e pedir para que Ele abençoe a todos vocês, a todos os que estão na live, ao mundo inteiro, que as pessoas possam se cuidar, né, porque essa pandemia não é brincadeira. Agradecer, né, eu não conhecia o André, né, e agora tive esse privilégio, né, uma excelente pessoa, excelente profissional, amasse nos esportes, né, agora também conhecendo, né, o Matheus também não conhecia, conheci hoje com essa live, né, quem sabe aí vou ter uma oportunidade aí de a gente fazer um intercâmbio aí entre estados, né, mineiros, já estou à disposição, já vamos pensar nesse projeto aí, vou aí, depois você vem para cá, comer um queijo mineiro, um pão de queijo, né, uma pamonha, né, que é aqui de Minas também. Bom, Espaço Livre, agradecer a todos que estão aqui presentes, assistindo a live, a todos os pais, né, que estão ali com garra votando. Tem uma mãe que mandou uma mensagem aqui para mim: eu estou votando, meus filhos estão votando, vale um só, mas não estão votando, é Espaço Futsal. É isso mesmo, assim que vale. Eu sei que vai dar trabalho um pouquinho lá para o Luiz, mas é o amor das pessoas pelo Espaço Futsal. Agradecer também o grupo de professores, né, do Espaço Futsal, né, a tia Climene também, que estava ali engajada, mandando, vamos acordar aí, vamos assistir a live, vamos votar no Espaço Futsal. Agradecer também a Lívia, que mandou no grupo dos professores da escola que ela trabalha, então apareceu muito professor aqui votando no Espaço Futsal, muito legal, né, esse apoio. Bom, como você deixou o espaço livre aqui, eu gostaria de citar, né, que o futsal ele deu hoje um atleta pro futebol, né, ele está no profissional hoje da Ponte Preta, fez a sua base inteira no futsal com a gente, e hoje ele atua na Ponte Preta, ele chama Igor Maduro, ele teve uma base, o futsal deu uma base muito boa para ele, e eu fico feliz, né, de poder ser talvez uma ferramenta, né, não que seja a principal, mas de ter contribuído na formação desse atleta, né. Nós temos algumas promessas de garotos que têm potencial aqui no nosso estado de Minas. Então, eu acho bastante interessante deixar esse relato, agradecer a todo mundo que votou, até mesmo nas outras escolas. É muito bonito ver vocês engajados, né, que são pais de outros, são alunos de outras escolas. Isso mostra, né, que vocês estão vestindo a camisa, isso é importante, né, no sábado à noite, como o André relatou, o Matheus bem falou aqui. Bom, eu não tenho muito a dizer, muito criticar, não vou soltar o verbo, eu só tenho mesmo que agradecer, né, agradecer o Luiz. Também eu já tive, eu não sei se ele lembra, mas eu já tive o privilégio de fazer um curso junto com ele, do Miltinho Ziller, que aconteceu, infelizmente, o Miltinho não está mais com a gente, aconteceu em Águas de Lindóia, né, o professor Ronaldo disponibilizou, fiz um curso lá com o Luiz também, a gente não trocou muita ideia, mas eu tive no mesmo espaço ali que ele nessa oportunidade, a gente troca algumas mensagens também pelo WhatsApp. E eu acho que isso aqui é o início de uma parceria grandiosa, né? O Espaço Futsal está de portas abertas para todos vocês aqui, todos os amigos que estão assistindo a live, aos amigos aqui do Desvendando Futsal, do Máximos Esporte, Matheus também, agora vai ser parceiro aqui do nosso projeto. E é só agradecer, né? Saber que o Espaço Futsal está passando por esse momento difícil, né? Como várias outras escolas estão passando por conta dessa pandemia, mas acredito que vai passar. Contamos com a colaboração de todos os pais, né, que a gente precisa de vocês, e acredito que vamos voltar mais fortes, né? Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 maiores lá na frente, tá bom? Essa fica a minha consideração final. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, valeu André, Matheus, e é isso aí, né? O Espaço Futsal está aí de portas abertas, Faculdade ASMEC, tô quase esquecendo os patrocinadores, hein, que é o mais importante, hein, André? Sorte que agora eu olhei para você e lembrei. Isso é bom, essa janelinha voltar, que a gente vai lembrando. Agradecer, assim, a diretora da Faculdade ASMEC, a Sam Pontes, né, que vestiu a camisa do nosso projeto, levou a gente de volta para a faculdade, né, agradecer muito ela, o Guilherme, que é o dono, né, da Faculdade ASMEC, que também tem nos ajudado muito, de uma forma muito grande, agradecer também a JET, que é a escola de inglês, que nos ajuda muito, né, que é nosso patrocinador também, tem uma parceria com o Espaço Futsal, o Colégio Abinara, que sempre está nos patrocinando, nos apoiando, de portas abertas para ajudar nossos garotos dentro do esporte. É o melhor colégio da região, né? Eu trabalho lá, mas eu tenho essa comprovação também, né? Também agradecer lá o Kevinho, né, da laboratório, né, da Saúde Humanas, né? Agradecer ele pela parceria também, que está no nosso uniforme de jogo, né? Os patrocinadores.
E todo mundo que nos apoia quando a gente vai fazer viagem, Ouro Fino inteiro. Obrigado, Ouro Fino, os pais pela confiança. E vamos junto, vamos forte, vamos voltar, se Deus quiser, o mais breve possível. E a garotada vai estar dentro das quadras novamente, fazendo gol, os goleiros fazendo as defesas e os pais, com certeza, o mais importante, felizes com isso. Valeu! Vamos lá então, André. Vamos finalizar a live. Hoje, quando tu me falou que eu queria que eu encerrasse a live, quisesse que eu fosse o último a falar para a gente fazer um fechamento e conversar e finalizar falando sobre futsal. Eu primeiro, antes, quero agradecer ao professor Luan. Eu acho muito bacana hoje nosso bate-papo. Acho que o Espaço Futsal está de parabéns por ter um professor assim. Eu acho que a faculdade que está dando apoio, o colégio que tem o professor Luan, precisa valorizar esse profissional. Muito bacana as ideias, muito bacana. Eu quero abrir, principalmente hoje, um comentário sobre o que a gente está vivendo da pandemia e sobre o que a gente está vivendo sobre as lives e sobre os encontros e sobre os cursos e sobre esses momentos que a gente está e o momento que a gente está distante. Eu acho que a gente está crescendo muito, muito em meio à pandemia com essas lives. Eu acho que as famílias que abraçaram o evento, como o professor Lua falou agora, só tem a crescer com isso. Eu acho que vocês vão estar proporcionando para os filhos de vocês experiências maravilhosas a partir do momento onde vocês escutarem os professores aqui na live e reproduzirem aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está aconselhando. Eu acho que as famílias precisam compreender que a competição e que o futsal, eles andam lado a lado, mas a gente precisa entender o que é competição e o que é competir. Eu acho que é importante a gente entender que o esporte ele é uma via de três mãos e não unicamente a da competição. O esporte ele é lazer, o esporte ele é educação e o esporte ele é competição. Existem 3 tipos de esporte, 3 tipos de futsal. E a gente precisa entender o que a gente quer para os nossos filhos. A gente precisa também entender que a competição deve ser para todos, mas nem todos sabem competir. Isso a gente precisa refletir, gente. Precisa pensar. A gente precisa entender. Eu acho que o que vocês, André, Luiz, o pessoal do Desvendando, hoje eu estou entrando no grupo de vocês, hoje já estou há bastante tempo, mas hoje a gente está, de fato, fazendo trabalhos juntos, diariamente, conversando diariamente. O que vocês fazem há bastante tempo já é algo sensacional para o futsal, é um legado para o futsal. Eu queria, há 12 anos atrás, quando eu comecei a dar treinos, eu queria ter conhecido o canal, eu queria ter um canal, eu queria ter pessoas como vocês para estar me guiando, para eu ter como exemplo, para eu tirar como mentores. Teria sido mais fácil. E eu acho que é esse espaço que vocês estão dando para os professores mostrarem seus trabalhos, como o Luan mostrou hoje, sensacional, um cara inteligentíssimo, com pensamento progressista. Eu acho que é um espaço único, André, é um espaço único, Luiz, que está nos bastidores. Eu acho que a gente precisa valorizar mais esses espaços. Eu acho que a pandemia fez a gente mostrou para nós, mostrou para a comunidade toda do futsal, que o futsal é forte pra caramba, que a gente tem muita gente boa no Brasil inteiro, muita gente boa no Brasil inteiro. E eu acho que a gente precisa usar esses espaços para afirmar o futsal, para afirmar essa força. Hoje a gente tem uma outra situação, a CBF pegou o futsal agora, pegou as seleções, a gente precisa levantar isso hoje aqui, porque a CBF hoje está olhando o futsal diferente, eu não sei se bom ou se ruim, mas ela abraçou o futsal, e aí é sem mimimi, sem poesia hoje que eu vou falar, ela abraçou o futsal e a gente precisa estar de olho nisso. O futsal está crescendo, cresceu muito na pandemia. André e Luiz, o que vocês estão fazendo com o curso que vai ter agora no próximo mês e com as lives das escolinhas aqui, poucas pessoas fazem, porque as pessoas hoje estão preocupadas estritamente no seu eu, e vocês aqui estão proporcionando o nós. E é isso que eu quero levantar, quero parabenizar, quero agradecer em estar fazendo parte desse grupo. Luan, obrigado por participar hoje aqui com a gente. Quero falar para o pessoal também seguir as páginas, seguir os profissionais, seguir o Desvendando Futsal lá no Instagram, se inscrever aqui no canal, clicar aqui no sininho para receber os vídeos. Para quem não sabe, para quem acha que são só lives,
O canal ele tem material e treinamento sobre futsal, fala sobre o futsal. A gente está lançando alguns outros quadros agora mais para frente. Então também vão proporcionar outras coisas para os filhos, para vocês e para os profissionais. Então mandar um abraço para todo mundo, mandar de novo André, obrigado Luiz, obrigado a galera do Desvendando, obrigado pessoal que está participando do torneio, agradecer os pais que estiveram por aqui. Um abração, um bom final de semana, um bom resto de sábado, um bom domingo e que semana que vem as coisas estejam melhores e que a gente também esteja mais vacinas e tá retornando para a quadra, esperando que a Cis me abrace quando eu for lá visitar. Eu vou ter que fazer um churrasco. De novo, Luan, vai vir aqui o Rio Grande do Sul e eu vou ter que ir até aí também agora. A gente está criando esses vínculos, então essas amizades ficam para sempre e é o futsal que está nos proporcionando. Um grande abraço, até mais, bom descanso para todo mundo, boa janta e tudo de bom. Valeu!